Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre veja este vídeo e atraia riqueza naturalmente. O método estoico financeiro. Um caminho prático para alinhar dinheiro e paz interior. Sem fórmulas mágicas, sem gritaria. Apenas método, caráter e serenidade antes de começar. Te peço com carinho, se inscreva no canal. Deixe o like e comente. Eu escolho prosperar em paz, porque isso empurra esta mensagem para quem precisa respirar por dentro e pode transformar a semana de alguém. Vamos lá. Tópico 1. Introdução. Sêneca. Abre a porta como quem acende uma luz no quarto escuro. Não é o homem que tem pouco, mas o que deseja mais, que é pobre. E essa frase muda o eixo do nosso tema, porque atrair riqueza naturalmente não é correr atrás de números. Com o coração vazio, é alinhar desejo, valor e utilidade real. É transformar cada moeda e cada minuto em um voto, pelo tipo de pessoa que você está se tornando, pelo tipo de contribuição que você entrega e pela serenidade que você cuida. Por dentro, nós fomos ensinados a confundir prosperidade com excesso, mas o excesso pesa, e o peso cobra pedágio no tempo, no foco e na paz. Por isso começamos quebrando a ilusão moderna de que prosperidade é apenas ganhar mais, porque ganhar mais, sem direção, é como colocar mais água num balde furado. Você se cansa, fica eufórico por um instante e termina esvaziado. Epicteto lembraria que a chave está no que controlamos, e nada está mais sob nosso controle do que o hábito e a interpretação que aplicamos aos fatos. Quando você decide olhar o Tuitapancintus, dinheiro como energia a serviço de um projeto digno, e define com firmeza o que entra e por onde vaza o resultado, deixa de ser improviso e vira consequência. A visão estoica é simples. Liberdade financeira nasce do controle interno, não do caos externo. Nasce do compromisso de cultivar o que você decide e proteger o que já floresce. E para fixar no corpo, guardamos uma imagem. Um rio não corre mais rápido, porque tem mais água, mas porque flui sem obstáculos. A sua renda pode até aumentar, mas se a rota estiver entupida de compras para provar valor, comparações que te roubam horas, compromissos que não te pertencem e distrações que confundem necessidade com capricho, o fluxo continua travado. Quando você remove as pedras certas, a mesma água corre com outra força. Por isso aqui, o jogo é menos desperdício, mais direção, menos euforia, mais constância, menos ansiedade, mais presença. E para enraizar isso no cotidiano, ligue 3 fios. Desejo que acende o motor, valor que define o que merece, proteção, utilidade, que resolve uma dor real de alguém quando desejo e valor não conversam. Você se vende por pouco quando valor e utilidade não conversam. Você trabalha muito e entrega pouco quando desejo e utilidade não conversam. Você se agita sem propósito. Alinhar os 3 é o trilho silencioso da prosperidade. E a partir de hoje, trate cada real, cada hora e cada hábito como tijolos de liberdade e não como moedas de ansiedade. Porque a vida que você quer construir precisa de base e não de barulho. Tópico 2. O alicerce. Invisível da riqueza. Antes de pensar em planilha, aumento ou oportunidade do momento, há um chão que decide tudo, o campo interno. Prosperidade começa na mente antes de se manifestar. No extrato bancário começa. Quando você escolhe clareza de valores, coragem de dizer não ao brilho que distrai e humildade para fazer o básico bem feito todos os dias. O erro comum é buscar renda sem organizar a própria mente. E hábitos é pedir promoção e continuar acordando tarde. É querer cliente novo, mas aceitar todo. Convite que drena a agenda. É sonhar com investimentos, enquanto mantém o mesmo ciclo de compras por tédio e comparações que acendem. Inveja a ciência.
Empresta linguagem para o que o coração já sabe, padrões repetidos de decisão, esculpem circuitos cerebrais. Se você compra para aliviar a ansiedade, o cérebro aprende a associar alívio a gasto. Se você adia pagamentos, ele fortalece a trilha do adiar. Se você planeja e cumpre, ele abre estrada para o cumprir. A boa notícia é que o cérebro reaprende o que você pratica. Então, damos forma ao alicerce, com um raio-x, financeiro-emocional, em 4 colunas simples, sem julgamento. Apenas honestidade na coluna. Crenças, escreva frases que você ouviu e ainda carrega dinheiro. Bom, só vem com sofrimento? Gente honesta, vive apertada. Investir é sorte, guardar é mesquinharia na coluna. Emoções, registre o que sobe quando pensa em dinheiro. Culpa, medo, euforia, vergonha, vazio na coluna. Hábitos, liste comportamentos que se repetem, compras noturnas, parcelamentos sem sentido, atrasos, promessas que não cabem no bolso e decisões no fim do dia cansado e no automático na coluna. Contramedidas, escreva uma ação pequena e concreta para cada linha. Reescrever a crença com verdade prática. Eu honro meu esforço com inteligência e descanso. Caminhar 15 minutos antes de abrir o app do banco. Esperar 48 horas para qualquer gasto não essencial. Ligar para negociar antes de atrasar. E usar uma frase de autocuidado. Eu não compro para anestesiar. Eu escolho respirar. Esse mapa vira bússola, porque aponta de onde você está vazando e mostra por onde começar a fechar as brechas, para que o que entra permaneça e multiplique cela. Isso com a metáfora que evita recaídas. Não adianta plantar em solo fértil. Se ele está cheio de ervas daninhas, a semente pode ser excelente. A chuva pode vir na medida certa. Mas se o terreno estiver tomado por raízes de escassez, comparações e condutas impulsivas, a colheita será sempre pequena. Limpar o solo é trabalho silencioso e diário, e é ele que faz a semente responder com força. Tópico 3. A disciplina estoica do dinheiro. Chega a hora em que prosperidade deixa de ser discurso e vira rotina, porque riqueza natural é fruto de escolhas consistentes e não de picos esporádicos. De sorte, você pode até receber um bônus inesperado, mas, se o chão não estiver pronto, aquilo evapora como água em asfalto quente. A armadilha que derruba muita gente é viver no modo ganhar muito, gastar mais. Ainda a esteira fica no máximo. O suor escorre e a paisagem não muda hoje. Entra mais amanhã, aparece um novo padrão de vida, uma assinatura a mais, uma parcela maior, uma viagem para provar a si mesmo que agora você pode. E quando as contas se encontram, o alívio vira aperto Sêneca. Volta a nos lembrar: não é pobre quem tem pouco, é pobre quem deseja sempre mais. Por isso, aplicamos a tríade estoica: consciência, controle, constância, consciência. É luz acesa no que você sente e no que decide antes, durante e depois do dinheiro. É perceber que compra às 23 horas. Normalmente é cansaço. Fantasiado de recompensa, é notar que reunião tensa empurra você para o aplicativo de compras. Para anestesiar, é reconhecer gatilhos sem se culpar e sem terceirizar. Controle é transformar boas intenções em sistemas que não dependem do humor. Débito automático para investimentos percentuais fixos que você respeita. Listas de espera para desejos. Envelope digital com teto claro e limpeza mensal de assinaturas. Constância é o voto silencioso de manter o que funciona quando a euforia pede folga e o medo pede desistência. E Marco Aurélio apontaria que a repetição do que é justo fortalece a alma. Então, escolha o pequeno correto e repita para dar corpo à tríade. Implemente 3 passos de consciência. Um mapa de gatilhos por 7 dias com 2 colunas. O que senti antes de gastar e o que decidi depois. Um balanço de utilidade
em que tudo que entra e sai recebe etiqueta útil. Agora útil, depois, ou inútil, elegante, e um diário de decisões com a melhor e a pior decisão do dia. Em uma linha, sem drama, some 4. Ferramentas automáticas. Pague a si mesmo. Primeiro no dia do recebimento. Regra das 48 horas para tudo que não for essencial. Cartão de lazer com teto e notificação para não perder a mão e um cancelamento por mês daquilo que você quase não usa e mantenha 2 rituais curtos. Revisão semanal de 15 minutos no domingo e revisão mensal de 30 minutos no primeiro dia. Útil, o exemplo real que sempre vence, é o investidor que prospera. Não por prever o futuro, mas por resistir ao impulso, ele escreve regras. Quando está calmo para obedecer, quando está pressionado, define porcentagens, protege reserva, não vende o bom por pânico e não compra o duvidoso por euforia no longo prazo. Não vence quem adivinha, vence quem permanece. E para gravar na pele a diferença. Lembre que riqueza é fogueira que cresce, com lenha certa e não com labareda aleatória. Lenha certa é aporte regular, estudo, descanso, relações confiáveis. Labareda é modinha do mês, promessa milagrosa e compra para calar. Insegurança, não queime a floresta. Para iluminar uma noite, aqueça a casa por muitos invernos. Tópico 4. A riqueza silenciosa. Há um patrimônio que amadurece longe dos holofotes e sustenta tudo por dentro. O verdadeiro patrimônio cresce no silêncio sem ostentação e sem pressa. O que nasce aos gritos costuma tombar no primeiro vento. O que cria raiz atravessa estações. Sêneca diria que luxos não curam carências da alma, e Epicteto lembraria que o valor não mora na coisa, mas no uso que damos a ela, o erro invisível que consome. Fortunas é gastar para provar valor. Em vez de acumular valor real, compramos aplauso com parcelas, pertencimento com etiquetas, respeito com excesso e respeito comprado. Vence curtidas e perde sono. A neurociência ajuda a explicar a armadilha. A dopamina da compra é do quase lá não da posse. O cérebro premia a expectativa e esse brilho evapora em minutos, enquanto a fatura fica meses repetido. Muitas vezes, o cérebro se acostuma a buscar alívio e não significado. Por isso, é vital reeducar prazer em lugares que não viram dívida, progresso, calmo saldo que cresce, devagar planilha simples, que mostra fidelidade a si mesmo, sono que chega sem ansiedade do exagero, carinho de quem não cobra vitrine e reconhece presença. O método protetor é direto à regra das 48 horas. Tudo que não for essencial. Dorme 2 noites fora do carrinho. E você se faz 3 perguntas. Isso serve ao meu projeto ou ao meu ego? Se eu não pudesse postar, eu ainda compraria. Qual é o custo total? Manutenção, tempo, energia, espaço e paz. Se depois de 2 noites a resposta ainda for sim, compre sem culpa, se não agradeça por ter poupado o futuro. E fixe a metáfora que endireita a mão. Plantar semente e não ficar cavando todo dia para ver se cresceu. Quem cava, mata a raiz. Quem planta, rega, protege, tira a erva daninha e confia no tempo. Riqueza silenciosa é plantar aportes regulares, regar com constância, proteger do sol da comparação e deixar o tempo multiplicar, o que é tratado com respeito. Se você gosta de coisa boa, ótimo. Desejo não é inimigo. O problema é quando a coisa passa a possuir o dono, quando cabe no projeto, a compra vira alegria, quando não cabe, vira coleira, o que é para sempre. Não precisa de pressa. Pausa curta no meio do caminho. Se até aqui esse método está organizando sua cabeça e acalmando seu bolso, deixa um compromisso simples no peito. Eu escolho prosperar em paz e vamos seguir firmes, porque o melhor ainda vem. Tópico 5. O método do valor. Acumulado a fronteira entre quem vive correndo atrás do dinheiro e quem caminha ao lado dele, se chama
Valor acumulado. Riqueza. Não é o que você ganha, é o que você retém e multiplica. Focar somente no faturamento. É bater meta de passos na esteira e continuar no mesmo lugar. Focar no valor acumulado. É construir terreno firme debaixo dos pés. O estoicismo nos treina para amar o que está sob nosso controle. E aqui está o segredo. Você não controla o humor do mercado, nem a generosidade dos clientes, mas controla o hábito de reservar parte do que entra e colocar lá para trabalhar a seu favor. Sêneca lembraria que riqueza, sem sabedoria, é servo mal educado. Gasta mal, derrama pelos cantos e volta a pedir no dia seguinte. Por isso, adotamos a prática que muda. Destinos, pagar a si mesmo. Primeiro, sempre que a receita entrar. 2 baldes recebem a sua parte. O balde de respiração, que é sua reserva de emergência e te dá sono tranquilo. E o balde de motor, que são ativos, que geram mais receita. Juros, dividendos, aluguéis, participação de lucros, negócios, que você entende e acompanha. Sem taquicardia, o percentual. Pode começar pequeno. A fidelidade precisa ser grande quando a emoção pedir exceção. Lembre, se promessas feitas na calmaria protegem na tempestade e honre o acordo. É aqui que a ciência da atenção vira aliada. Aquilo que você mede, cresce. Atenção, repetida. Esculpe trilhas e trilhas. Viram hábitos e hábitos viram identidade. 3 linhas mensais. Dão conta do recado. Patrimônio líquido somatório de ativos menos passivos. No primeiro dia. Útil, taxa de liberdade. Porcentagem das despesas fixas, já coberta por renda passiva. Aportes do mês, quanto de fato foi para o motor. E um microajuste para o próximo ciclo. Medir é conversar com a realidade, sem drama sobre quais ativos começar. Escolha o que entende renda fixa para a base, fundos amplos e diversificados que acompanham bons mercados com o tempo, imóveis para renda, quando fizer sentido. Negócios que você domina, impossível querer. Retorno de gênio com disciplina de turista. A paciência estoica é a melhor amiga dos juros compostos para não esquecer o rumo. Guarde a metáfora. É melhor ter uma árvore que dá frutos todo ano do que um cesto cheio que apodrece em dias. O cesto exige correria. A árvore pede cuidado e tempo. Quem só quer cesto arranca fruto verde para mostrar e passa fome no inverno. Quem planta a árvore colhe na estação. Guarda semente e replanta sem barulho, um ritual de 20 minutos. Te coloca na estrada. Hoje, 5 para listar ativos e passivos. 5 para calcular taxa de liberdade. 5 para programar débitos automáticos dos 2 baldes. 5 para escrever um microcompromisso como aumentar 1% a taxa de liberdade. Neste mês, pequenos porcentos repetidos e protegidos pelo tempo viram destino novo. Tópico 6. O controle do ego financeiro. Há um ladrão que entra pela fresta da comparação e sai levando paz. Foco e conta. E quase ninguém dá queixa, porque confunde o assaltante com amigo. O ego, querendo provar, quando o ego dirige o bolso. Prosperidade vira palco e não liberdade. O conceito é direto. O maior ladrão da riqueza é o ego, tentando provar. Algo provar que chegou, que pode, que vale. Toda prova exige plateia. E a carteira passa a obedecer ao olhar alheio. Epicteto chamaria isso de servidão voluntária, porque você entrega o seu bem-estar ao humor dos outros e ao algoritmo do dia. Sêneca lembraria que quem busca aplauso mora na praça quando deveria cultivar o jardim. A psicologia explica o veneno lento, comparação social, ativa, circuitos de insatisfação crônica. Sempre haverá alguém com mais, e a régua se move sem parar. O erro invisível é competir com padrões externos e trair metas internas. A corrida fica sem linha de chegada, porque o critério muda toda semana. Laos Tse. Diria quem sabe que basta
Tenho o suficiente. E suficiente aqui significa alinhado ao seu projeto para sair do cativeiro. Criamos métricas internas. Um painel de bordo enxuto, que olha para dentro. Taxa de liberdade, dias sem compra. Por impulso percentual, da receita destinado a ativos. Horas de sono e treino, porque corpo exausto. Compra anestesia e não investimento. Tempo de estudo aplicado 15 minutos por dia valem mais do que um curso que nunca termina ao lado. Escreva a frase de compromisso. Eu não compro para provar. Eu compro para servir ao meu projeto. E some 3 rituais que desarmam o ego. Sem briga. Jejum de ostentação por 30 dias. Prazer sem plateia. Modo invisível por uma semana qualquer. Compra não essencial é feita sem contar a ninguém para perder poder social. Regra 1. Doar um item. Investir um valor fixo e esperar um dia além das 48 horas. Se o desejo sobreviver, provavelmente serve a você. E como o corpo conversa antes da lógica, use a respiração de equalização. Inspire em 4, segure 1 e expire em 6 por 2 minutos. Repetindo, eu escolho prosperar em paz, para fechar no coração. Estampamos a metáfora. Quem corre olhando para o lado, tropeça antes da linha de chegada. Sua pista é a sua, a distância é a sua, o ritmo é o seu, o prêmio é liberdade e não performance para a plateia. Tópico 7. O estoicismo e a fortuna. Inesperada sorte existe, mas ela gosta de encontrar gente preparada, o que chamam de golpe de sorte. Quase sempre é encontro entre oportunidade e estrutura que você construiu antes. Epicteto ensinaria: prepare o que depende de você e aceite os ventos como eles vierem. O erro que empobrece é esperar a sorte e negligenciar o preparo diário. Quem vive de atalho adia passos que constroem base e, quando a chance aparece, encontra casa sem porta, sem reserva, sem frase clara sobre o que faz. Sêneca crava a matemática. Sorte é o que acontece quando preparação encontra a ocasião e preparação pode ser diária. Por isso, o método é simples. Haja como se a oportunidade chegasse amanhã e viva bem se ela não vier. Mantenha portfólio e currículo limpos. Treine uma apresentação de 60 segundos, que diz o que você resolve, para quem e com qual resultado. Alimente uma reserva de oportunidade, separada da reserva de emergência. Deixe propostas, modelo e contratos prontos. Rode uma agenda de cultivo com 2 conexões por semana para agradecer, ajudar e compartilhar algo útil sem pedir nada. Faça uma revisão semanal de 15 minutos para atualizar pessoas, projetos e próximos passos. E proteja o corpo, porque saúde é estratégia, história discreta. Prova, o ponto. Quem ajusta portfólio toda sexta por 15 minutos é indicado no dia certo. Quem oferece uma aula gratuita por meses passa no concurso quando ele aparece. Quem guarda 10% de cada venda compra a máquina certa à vista e triplica a produção técnica de decisão quando a chance chega. E você precisa responder rápido. Pergunte isso, honra meu projeto. Agora, se sim, qual é o próximo passo? Simples, que não me endivida. De dinheiro, nem de alma. Se não, como digo, não mantendo a ponte intacta e adote uma regra de ouro, nunca aceite oportunidade que exige trair seus limites. Isso não é sorte, é armadilha, metáfora para ficar no corpo. Não se pesca esperando o peixe pular no barco. Prepara-se a rede todos os dias. Rede é competência material, pronto. Reputação, calma, presença. Você lança a rede, aceita. Dias de mar vazio, aprende com a maré e volta amanhã. Quando o cardume vem, você trabalha sem pânico porque está pronto. Tópico 8. A riqueza. Como estado interno. Liberdade financeira nasce quando você liberta a mente, porque quem acorda prisioneiro de preocupações gasta mal. Decide no impulso e transforma aumento em ansiedade,
com números maiores. Epicteto diria que a chave está no olhar. Se o olhar é de falta crônica, tudo parece pouco. Se o olhar é de gratidão, lúcida, tudo vira material de obra. O erro. Fatal é acumular dinheiro e seguir escravo de medo. Soma dígitos e não soma paz. Soma objetos e não soma sono. Soma metas e não soma presença. Troca pobreza de falta por pobreza, de pânico. Sêneca lembraria que aumentar cofres sem ordenar desejos é ampliar a prisão. Marco Aurélio diria que julgar com serenidade vale mais do que qualquer fortuna, porque disso nasce a tranquilidade, que ouro não compra. A neurociência oferece um caminho gratidão. Verdadeira, ativa circuitos de criatividade e boas decisões. Tira o corpo do modo ameaça, fortalece o córtex pré-frontal, amplia visão de longo prazo e melhora escolhas financeiras para dar chão. Pratique diariamente o exercício mínimo necessário e máximo saudável. Pegue um caderno e sente por 8 minutos, 3 para listar seu mínimo necessário. Alimentação simples, moradia digna, cuidado do corpo, trabalho que não fere a consciência, tempo com quem você ama, silêncio para oração ou reflexão. 3 para escrever o máximo saudável, o padrão que nutre, sem escravizar. Horas de trabalho, descanso mensal, nível de consumo, que não rouba tempo de manutenção, número de compromissos que permite presença. 2 para escolher um compromisso pequeno do dia. Esse par vira, guarda corpo para a ambição. Se a decisão fere o mínimo ou atropela o máximo, a resposta é um não amoroso. Se respeita os dois, é um sim alinhado. Faça também um inventário do suficiente. Semanal, abra armários, apps e agenda e anote. 3 coisas que já bastam, ao ver o bastante, o desejo, perde pressa, e a mente volta a habitar a própria casa-cela, com a metáfora que resume tudo. Não adianta ter uma casa gigante, se você vive como hóspede dentro dela, quando você habita a própria vida, com gratidão, limites e escolhas. O dinheiro volta ao seu lugar, ferramenta, a serviço de uma experiência coerente, e não senhor que dita humor, destino e dignidade. Tópico 9. Conclusão. Chegamos ao fim com serenidade e firmeza. Riqueza não é truque de palco, é obra de bastidor, feita de mentalidade e disciplina. O método estoico financeiro, não. Promete atalho, devolve aquilo que sempre foi seu, o poder de decidir como pensa, sente e age, porque dos pensamentos nascem hábitos, e dos hábitos nasce prosperidade. Quando apertar, você não corre para o desespero, você volta ao método, respira, lembra do que está no seu controle, retoma as regras simples e segue um passo de cada vez, sem vender a alma pelo caminho. Marco Aurélio assina a pedra final. A riqueza é a capacidade de viver com pouco e usufruir muito. Viver com pouco não é aceitar migalhas, é descobrir o ponto de suficiência onde a vida floresce sem peso inútil. Usufruir muito não é ostentar, é saborear e usar com afeto o que já existe, atrair riqueza. Naturalmente, é alinhar quem você é, o que você faz e o que você valoriza. Quando identidade, ação e valores caminham juntos, o dinheiro deixa de ser corrida externa e vira consequência de coerência interna. Liberdade financeira é viver sem que o dinheiro dite suas emoções, proteger o mínimo necessário, respeitar o máximo saudável, dizer sim ao que honra o propósito e não ao que sequestra a paz. Recolha as chaves que vão no bolso, fluxo sem obstáculos, alicerce invisível, disciplina mansa, riqueza silenciosa, valor acumulado, ego sob comando, prontidão para a sorte e estado interno de abundância. E guarde a imagem final. A maior fortuna é navegar com o vento que você controla, não com o que espera que venha. O vento que você controla é atitude, planilha, aporte pequeno e fiel. Pausa de 48 horas. Sono que protege,
Decisões não dito, com respeito. Sim, dito, com alegria, se você erguer as velas do que depende de si. Todo vento ajuda, porque você sabe ajustar o rumo. E se hoje a brisa for fraca, ainda assim, você avança um pouco e avança em paz. Mensagem final para o seu coração. Prosperar em paz é coragem. É a coragem de não vender a calma. Por aplauso de não hipotecar o futuro por um minuto de desejo, de não perder quem você ama, por uma meta que não te ama de volta. Escolha isso repetidamente e a vida responde com dignidade suficiente para você não se perder de si e servir melhor a quem caminha ao seu lado. E agora sim no encerramento. Se este roteiro te tocou, deixa só um gesto simples nos comentários. Eu escolho prosperar em paz. E segue, porque a estrada se revela um passo de cada vez.